na internet. E aí a gente responde as perguntas já selecionadas que a audiência mandou e tá mandando agora também. Que legal. Assim fica mais style. Então vamos lá. A Ari Sullivan, de São José dos Campos, pergunta pro Márcio se você já tocou em alguma banda ou se você faz quadrinhos de rock só porque você é fã do estilo. Não, eu sempre gostei de rock and roll, né? Desde moleque, saca? Descobri o rock, eu era pirralho com aquela música Will Rock do Queen, tá ligado? E aí depois, assim, lógico que quando eu era adolescente, eu pirei. Eu lembro que eu juntei uma grana, comprei um contrabaixo, tá ligado? E toquei em umas bandas aí. Toquei uma banda chamada Cachorro Magro, que era de blues, junto com o Marcati, que é outro super quadrinista aí brasileiro, né? Toquei também no Libertação Radical, assim, que era uma banda punk lá do ABC. Toquei Ecos Urbanos, toquei um monte de banda assim, só que nenhuma foi pra frente, não ganhei dinheiro com ninguém, tá ligado? Aí chegou Mas se divertiu. Me diverti, foi na adolescência. Aí quando eu cheguei numa certa idade, eu entrei na faculdade, fui fazer artes plásticas. Aí eu desencanei. Até na facu eu ainda toquei, assim, eu montei uma banda chamada Os Descamisados, né? Toca baixo? Mas toca contrabaixo, Você fez assim? Eu tenho contrabaixo, tenho guitarra e tenho um teclado em casa. Eu tenho os instrumentos em casa ainda, porque eu gosto de compor, eu adoro compor. Sou um compositor assim compulsivo. Legal. Mas eu não gravei nada. Hoje em dia, como tá fácil pra gravar, mais pra frente eu acabo gravando, sabe? Todo amigo meu tem. Eu fiquei muito amigo de quem é músico, tem milhões de amizades com todo mundo que é músico. O Exótica, que fez a trilha sonora do meu game, uma banda maravilhosa, saca? Fiquei amigo de tudo quanto é músico. Só que eu mesmo ficar tocando não dava pra fazer tudo. Eu consegui, me formei na Faculdade de Artes Plásticas e aprendi a ganhar grana, me especializar numa coisa pra ganhar grana, que é o quadrinho. O quadrinho deu certo pra mim. Só pra te lembrar, fica ligado nas 5 perguntas que te chamam mais atenção no final pra gente escolher quem ganha, tá? Tá bom. No final eu vou te mostrar quais foram feitas. Vamos sortear só a mulherada. Não. As melhores perguntas. Marão, Wagner Pereira pergunta, de Votuporanga, qual software mais indicado para fazer animação 3D? O Maya ou o Studio Max? Ou qualquer outro que você quiser indicar, ele pergunta a diferença entre os dois e tal. Então, isso é muito importante. Muita gente, primeiro tenta aprender a usar o programa. Assim, o Maya é muito mais usado, se é para responder diretamente, muito mais usado, é muito mais prático. Mas antes de você aprender o programa ou baixar, você aprende a atuar, a interpretar, aprende a animar de fato. E isso é muito desvinculado, porque os programas mudam e mudam muito rapidamente. Hoje tem uma demanda muito grande de animadores em Flash. Flash é uma técnica, mas não adianta você saber usar o Flash. Se você sabe animar tradicionalmente, o cara vai te ensinar em um mês. Se você sabe usar o Flash, ele não vai te ensinar a animar em um mês. Mas se você tem um histórico de desenho, de animação tradicional, o programa você vai animar. Então isso não é o mais importante. Assim, isso não é o que vai fazer diferença para ele conseguir emprego, para conseguir trabalho. Não é. Tá. É basicamente querer botar a técnica acima do... O diretor do Animamundi fala, o cara que quer escrever muito bem, ele não baixa o Word mais recente para escrever melhor. Ele escreve muito bom, esse paralelo é ótimo. O Rodrigo de Monte Azul Paulista pergunta para você também quantos frames em média é preciso para fazer uma animação como Eu Queria Ser um Monstro? E qual a câmera que você recomenda para quem está começando? PS, queria comprar um bonequinho do curta ou trocar no Scanner. Trocar no Scanner, mano. Que isso? Tá molhando o cara, meu. Os bonecos eu tenho só são 15 frames por segundo, assim, para vídeo são 30 frames, mas eu repito 2 vezes cada desenho ou cada frame do boneco. Isso é o normal. Então, para cada segundo eu tenho 15 frames diferentes. Isso é tradicional. Eu dobro, duplico. Dificilmente o olho percebe a diferença. E só quando é para cinema que 24. Você faz 24 efetivamente. Mas você duplicou a segunda pergunta? Caiu água no meu olho nessa hora. Não, é que ele fala... qual câmera recomenda para quem está começando? Ao mesmo tempo, o ideal é você usufruir do equipamento que você tem acesso. A gente trabalhou com uma câmera profissional, mas porque era a câmera que existia lá. Era uma câmera fotográfica, não é uma filmadora, é uma câmera fotográfica. Mas é o mais importante, de novo. Assim, o ideal é você usufruir do equipamento que você tem. Eu já vi boas animações stop motion feitas com câmera de celular. Sim, funciona. É só você saber onde você vai exibir isso. Bom, Melissa Eiras da Cunha, de São Bernardo do Campo, pergunta para os dois. Tá. Eu quero saber qual a motivação do Marão e do Beraldi. Baraldi. Ela escreveu Beraldi. Olha só. Um beijo na boca dela que ela prende. Márcio Baraldi, para concluir todo... E ela escreveu ainda leio errado, né? Isso que é legal. Para concluir todo o trabalho deles. É claro que a vontade e o prazer no que fazem contam, mas qual o objetivo central deles ao produzir
curtas, HQ ou games? Juntos, 1, 2, 3, dinheiro! Na verdade, dinheiro acaba vindo de publicidade, de propaganda, são muitos trabalhos encomendados. Assim, para eu sobreviver, eu preciso fazer os trabalhos encomendados, que são legais, mas o principal é você tentar contar as suas histórias, assim, quem você é, contar. Tem algumas coisas que você precisa contar, precisa expurgar para não espancar criancinhas na rua depois. Então, quando você faz o trabalho autoral, se o trabalho é honesto, sincero, ele representa o que você pensa, o que você... E assim, eu fiz esse filme do monstro que era sobre os meus pais, e eu consegui falar muitas coisas que eu queria dizer para eles pela primeira vez agora, com o filme, não falando. Muito bacana, e assim, isso é motivação, assim, real, de fato. Tá vendo? Olha a diferença entre os dois, né? Da motivação de cada um. Que coisa. Tá brincando. A motivação é que eu sou mais sincero, eu falo na lata, né? Qual que é a minha? Ele não, ele fica querendo dar uma resposta poética, né? Filosófica, né? Eu tô ligado, é isso aqui, ó, no fundo é isso aqui também, maluco. Baraldi, a Tamires Cruz de São Paulo pergunta pra você. Como você desenvolveu o seu próprio traço? Tá. Valeu, beijos pra Roberto e Fábio, mandem abraços pra mim, Tamires. Tamires, beijos e abraços. Beijo na Roberta pra você. É o seguinte, não, assim, você tem que começar, velho, falei pra você, ó, ralando desde moleque. Se você pegar e insistir, e claro, no começo você vai ter umas influências, que nem eu falei, eu gosto muito do Maurício de Souza, aprendi a ler com ele, papapá, sabe? Mas assim, eu fui fazendo do meu jeito, sabe? Eu acho que isso foi um negócio legal pra mim. Quando eu era criança, eu não estudei, não entrei em nenhuma escola onde chegasse um professor pra mim com um traço pronto, falasse, olha, desenha assim, depois desenha assim, não, saca? Eu só fui estudar, já era adulto, já fui na faculdade. A primeira vez que eu fui estudar desenho foi na faculdade, ou seja, eu já tinha, pra quem começou com 14 anos, eu já tinha pelo menos uns 5 anos de carreira, sacou? Então eu aprendi a desenhar sozinho, do meu jeito, saca? Então assim, o meu traço nasceu espontaneamente. Eu acho que é que nem um cara que aprende a tocar guitarra, sei lá, sem um professor, ele desenvolve o estilo dele, saca? Depois, quando ele tiver mais adulto, ele até pega um professor melhor para dar uma corrigida aqui, mas aí ele já vai estar com o estilo dele, cara, saca? O meu processo foi esse. De qualquer maneira, eu acho que o mais importante no começo nem é isso. O mais importante no começo é você meter a cara, nem que seja copiando quem você gosta, não tem problema, não esquenta a cabeça com isso. O importante é você criar digamos assim, um patrimônio, sabe? E depois você vê esse negócio de traço, porque traço também vai mudando com o tempo, o meu mudou muito. E o Marcelo de Itapecerica da Serra pergunta se, para ser um bom chargista, além de saber desenhar, tem que ter sensibilidade política e social apurada? Totalmente, você mesmo já respondeu a pergunta. Danado, você mesmo já sabe. Com certeza, para ser um chargista, porque o chargista, qual que é a matéria-prima do chargista? É o fato, é a notícia, sabe? Então você, naturalmente, você tem que ser bem informado, saber tudo que está rolando, e você tem que ter senso crítico para saber avaliar o que está acontecendo ali. Então, tá rolando o caso do Bruno aí, por exemplo, o goleiro, você tem que ter um feeling para poder lidar com aquele assunto e fazer uma charge ali para que pega na lata, sabe? Que tem uma graça e que tem ali um conteúdo certeiro em cima desse caso aí complexo do Bruno, tá ligado? Beleza. Pergunta para os dois do Will Casper Libero. Um bom curta de animação se resume na técnica utilizada ou no roteiro? E o cartunista no Brasil é valorizado? Então, beleza. Um bom curta de animação. Técnica ou roteiro? Então, se você tem um trabalho que é muito bem animado, muito bem desenhado, ilustrado, que tem texturas perfeitas, isso atrai a sua atenção e o visual é responsável por grande parte do sucesso do filme. Mas é muito difícil você segurar a pessoa durante muito tempo só com o visual. Então, eventualmente tem trabalhos que são mais simples, são talvez aparentemente menores, mas que você acompanha pela história. O ideal é uma combinação dos dois, mesmo porque cada vez mais tem uma pessoa que trabalha com roteiro, outra que faz o visual, mas só o grafismo, assim, isolado, não consegue sustentar. Só um ou só outro não adianta. Só um ou só outro também não consegue. E aí a segunda pergunta trabalho do cartunista no Brasil é valorizado? Então, eu acho que quando eu comecei a desenhar, eu lembro assim que ainda tinha um certo preconceito assim, pelo meu pai, por exemplo, ele falava assim, na cabeça dele o ideal pra mim seria ser advogado, dentista, alguma coisa assim, saca? Mas eu, como sou muito cabeçador, eu insisti, que logo no começo eu tinha vocação pro desenho, eu insisti, sabe, entrei nessa profissão, vou morrer nela, tô sossegado, tenho tudo que um cara pode querer na vida, eu tenho, que consigo com a minha profissão, sacou? Então eu acho assim, hoje em dia o que depende, o teu sucesso depende de você, independente da profissão em que você tá. Na pele mesmo, vivendo. Então eu acho assim que um bom cartunista assim, consegue seu espaço no mercado tranquilamente e consegue o sucesso merecido sim, tranquilamente também. Assim como um